Bom pessoal, tudo bem com vocês? Roger Konovalov da Lura Editorial. Aqui comigo está Eduardo Carvalho. Olá, tudo bem pessoal? Tudo bem? Convidado aqui de honra nosso para mais um vídeo, um curso, né? E esse curso que nós pensamos aqui para vocês, escritores e escritoras, é para você aprofundar um pouco mais em gêneros literários, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com... Tem autores que escrevem ficção, tem autores que escrevem não ficção, mas assim, tem muitas ramificações dentro de um gênero. Não ficção, por exemplo, tem vários, né? Tem biografia, tem trabalhos didáticos, e tem muito mais. E na ficção também nós temos tem os contos, que são textos menores, os romances, né? E além do mais, a gente tem outros gêneros literários. E um aqui muito especial, brasileiro nosso, que são as crônicas, né? E assim como ensaios e etc, mas as crônicas a gente se interessou muito. E o Eduardo falou, não, eu vou ensinar sobre isso pro pessoal, quem tiver interesse de escrever crônicas, né? Se você gosta de ler, por exemplo, notícias, se você já leu na época do jornal de papel, quando você lia jornais de domingo, matérias especiais sobre algum fato, ou algo do cotidiano, sobre algum artista, ou enfim. E também aquelas matérias de revistas, né? Então você já deve saber mais ou menos o que é uma crônica, mas a gente sabe mais ou menos, a gente sabe, mas não sabe. Eu mesmo tenho minhas dúvidas, aqui a gente estava até discutindo um pouco. Existem estudos, monografias, dissertações só para argumentar sobre isso. E então, afinal, Eduardo, o que é uma crônica? A gente pode pular essa pergunta? Porque a crônica é uma coisa bem difícil de classificar, porque é um gênero literário que abarca diversas formas de escrita. Prosa, poesia, diálogo, jornalismo, o próprio ensaio, existem crônicas. Olha só. Ensaio, né? Então, dentro da crônica, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, dentro da crônica existem diversos estilos de escrita dentro dela. Basicamente, a crônica ela é um texto curto, mas ela não é um conto, né? Ela não é considerada ficção, ela é uma não ficção, mas ela também não é um ensaio. Ela tem um pouco de jornalismo e um pouco de arte. Então, essa mistura toda acabou caindo nas graças do gosto popular e foi transposta para os nossos jornais. A história das nossas crônicas ela remete para mais de 150 anos atrás. Caramba! Alguns historiadores acreditam a Pero Vaz de Caminha a primeira crônica brasileira, que contou algumas histórias da exploração do Brasil, dos índios, né, e enviou as cartas para Portugal. Mas o nosso aqui nós vamos considerar a partir de 150, 160 anos atrás, com Machado de Assis, José de Alencar e outros grandes que passaram pelas crônicas, né? Então a crônica ela é um breve relato do cotidiano, né? Então das coisas mundanas, das coisas simples das nossas vidas, das coisas que acontecem. Às vezes algo simples ou algo que você ouviu, ela pode ser um combustível para você escrever uma história. Como relato breve, nós consideramos um espaço que nós temos nos jornais, né? Então, as crônicas eram relatos dos escritores, principalmente dos jornalistas que passavam pelas ruas, encontravam alguma coisa que estava acontecendo e a partir desse encontro com essa notícia, o escritor, que não era só jornalista, mas ele era um artista das palavras, ele usava do seu poder poético para passar uma notícia de uma maneira diferente. A crônica não é só uma narração de fatos, é a forma como enxergamos esses fatos. É isso que nos interessa. Qual que é a sensibilidade do artista por trás daquilo que ele viu? Então, se acontece um acidente, ele é visto de maneiras diferentes por pessoas diferentes. Legal. Então nós estamos interessados em como esse escritor enxerga aquele acontecimento específico. Justamente acompanha
matérias, jornais. E hoje você foi para o mundo online, digital, por sites e jornalistas. E você quer ver a opinião ali de cada um, né? Sim. Isso que faz a leitura ser interessante. Porque se fosse só uma simples narrativa do fato ali, ela não precisaria ser narrada por várias mídias, por vários meios de comunicação. Seria narrado só, pronto e acabou. Sim. Então, historicamente, como ela era escrita e impressa nos jornais, ela era uma contação de fatos para pessoas que tinham pouco tempo. Então, era uma coisa que precisa ser contada de maneira ágil, e essas pessoas, como elas não tinham tempo para perder, esse fato ele precisava ser uma coisa muito específica. Então, a gente tinha pouco tempo para contar e pouco espaço para contar também. Então, o foco da crônica está no fato que acontece e não na pessoa. Tá? Então, aqui está talvez a principal diferença entre uma crônica e um conto, porque não é somente no tamanho do texto que se diferencia o conto, né? O conto geralmente é um pouco mais longo, né? A partir de 5.000 caracteres, 12.000 caracteres, tem contos que extrapolam essa contagem, né? Mas temos contos um pouco menores. Então, a crônica e o conto ela não pode ser diferenciada apenas pelo tamanho, mas o ponto principal da nossa história. Tá? Então, a crônica, o ponto principal é o fato, o acontecimento. No conto, o ponto principal é a pessoa, é a transformação da pessoa. Então, o conto ele precisa acontecer dentro da vida de uma pessoa e a pessoa precisa ser transformada. Né? Como se fosse a ideia de um romance, que você passa pela transformação do personagem, mas esse romance é condensado em menor escala. Né? Então, essa é a diferença do conto. E o conto ele entra na psique, né, do personagem. A gente entende como o personagem está pensando e quais são os seus medos, quais são os seus anseios. Na crônica a gente não tem tempo para isso. Então a gente conta o que a gente viu. Mesmo porque você tem os microcontos. Quer dizer, se fosse só definir por tamanho, você poderia, né? Uma crônica é menor do que um conto. Não necessariamente, você tem os microcontos que são até menores do que uma crônica. E nos Estados Unidos nós temos os contos que são as short stories, que são os contos, como conhecemos aqui. Você tem as short stories, que são contos mais curtos, e você tem flash fiction, que é mais curto ainda, são histórias de até 500 palavras. Então a gente não pode classificar somente pelo tamanho, mas a forma e o que é o foco da nossa história. Então na crônica a gente tem pouco espaço, e nesse pouco espaço nós precisamos aproveitar muito bem o tempo do leitor e o espaço do jornal, né? Estamos considerando aqui ainda hoje como sendo do jornal, ou mesmo que o Roger comentou do mundo online hoje, a gente precisa preservar o tempo da pessoa que está online. As pessoas hoje passam rapidamente pelos sites, pelas redes sociais e se o texto for enfadonho, for muito prolixo, a pessoa já some, né? Então, se essa é uma história única, nós precisamos tornar essa história universal, porque essa é a grande questão da crônica. Quando a gente conta uma história sobre um acidente, por exemplo, esse acidente não é único. Esse acidente ele pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Então, a história por exemplo, de alguém que está morando na rua, por exemplo, não é o problema daquela pessoa, é um problema social, é um problema da sociedade, é um problema que afeta todos nós como seres humanos. Então, a crônica, nesse sentido, ela faz com que nós enxergamos a humanidade de uma maneira diferente, porque nas diferenças nós crescemos como pessoas, como seres humanos. Né? As nossas diferenças de língua, nossas diferenças de religião, e através da crônica nós permitimos conhecer histórias de pessoas que são diferentes da gente, mas ainda assim são seres humanos. Né? Talvez por isso que as crônicas elas têm se difundido muito bem no mundo urbano também. Sim. Né? Porque, como você falou, e aquela coisa, você se identifica porque é algo que não é algo exclusivo, singular, é algo que afeta o coletivo. É universal. É universal. Isso. E é o papel do cronista ele pegar essa história dessa pessoa específica e transformá-la numa história que afete a todos nós.
Então, nesse sentido, o cronista é os nossos olhos. Nós estamos em casa, seja lendo um jornal que nós assinamos, seja lendo um blog, não importa a mídia que a gente utiliza aqui. O cronista é os nossos olhos. Ele está indo às ruas para absorver essas histórias e nos contar através da visão dele. Então, é isso que nos importa. É a nossa visão, é a visão do cronista em cima daquele fato. E o que diferiria no caso, ou se eu estiver enganado, no caso da crônica, jornalisticamente falando, né? Então você tem uma matéria sobre um fato, né? Eu tenho presenciado, eu estava assistindo uma matéria sobre um fato ocorrido na África do Sul, e aí você tem um texto ali, escrito por um jornalista. Aquilo já seria uma crônica ou não, necessariamente? Seria um texto jornalístico? O jornalista, ele se propõe a narrar os fatos. Entendi. Por mais que ele tente ser imparcial, o texto puramente jornalístico, ele não pode conter a opinião do jornalista. Entendi. Então ele precisa narrar como os fatos aconteceram. O jornalista / cronista é diferente. Ele vai de repente entrar num ponto ali, numa pessoa, um personagem, né, ali do fato, e ele vai detalhar alguma coisa a mais, além, um olhar mais além, mais aprofundado. Como ele está enxergando aquilo, como estão as pessoas em volta daquele fato. Entendi. O que ele enxerga que outras pessoas não enxergam. Legal. Se eu estou ali, como que ele está vendo aquilo de uma maneira diferente? Então, nesse sentido, cada pessoa que se propõe a se tornar um cronista vai perceber qualquer fato cotidiano de uma maneira diferente. Porque tudo que a gente absorve durante a nossa vida, os nossos filmes, os nossos livros, a forma como nós fomos criados pela família, as viagens que fizemos, tudo isso vai interferir na forma como enxergamos o mundo, né? Seja de uma maneira mais contemplativa, mais divertida, porque a crônica tem muito disso, né? De trazer o humor para dentro da história, não para menosprezar o fato, mas para tornar o nosso olhar mais crítico e mais irônico em relação às coisas que são banais para a gente. Né? Então, se você vê alguém deitado na rua, infelizmente nos centros urbanos isso é uma coisa banal, isso é uma coisa corriqueira, não deveria ser, mas é uma coisa corriqueira para a gente. Né? Já o cronista, como que ele vai enxergar isso de uma maneira que nos sensibilize, que nos emocione? O jornalista, ele vai relatar o fato de alguém que esteja morando na rua, né? Ou que... Uma estatística, né? Uma estatística, um número, alguma coisa nesse sentido. O cronista vai contar a história dessa pessoa. Entendi. Né? Pode ser que ela converse, vai tentar encontrar a família, entender sobre a família dela. Né? Em cima disso, ele, com essa carga emocional, ele faz com que enxergamos de maneira diferente as coisas que a gente acostuma os olhos, né? A gente não deveria acostumar. Então, o cronista nos lembra que a gente não deve nunca acostumar os olhos para as coisas que são do dia a dia, cotidiano. Muito bom. Então, como nós temos, cada um de nós, uma maneira diferente de enxergar o mundo, talvez a única coisa que falte para a gente quando nós pensamos em nos tornarmos cronistas seja a forma como nós vamos transpor essa nossa visão para o papel, né? Isso que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, como nós enxergamos essas coisas, cada um à sua maneira pessoal, aqui reside uma diferença para o próprio ensaio ou para o artigo jornalístico, que é o que você me perguntou anteriormente, né? Essa carga emocional, ela fica distanciada um pouco da matéria de jornal, ou de revista, ou de blog, que seja, né? Então, o cronista, ele vai além dos fatos, ele enxerga o fato com os olhos dele. Né? Então, muitas vezes, a gente tem uma notícia que está repercutindo muito e a gente espera um texto de alguém que a gente gosta muito sobre aquele fato. Porque ele enxerga as coisas de uma maneira diferente. Então, e claro, e isso tem todos os viéses possíveis, né? Da forma como a gente enxerga essas coisas, né? Então é uma coisa realmente muito pessoal.
né? Então, por exemplo, eu transcrevi uma coisa aqui, eu vou ler para vocês, que, por exemplo, houve um acidente entre 2 carros. Uma matéria jornalística vai narrar sobre esse fato. Né? Os 2 carros estavam a 80 km por hora, colidiram e tal, apareceu a polícia, assim, foram socorridos. Essa é a matéria. Né? Então o cronista, se ele está lá próximo do acidente, ele vai ver esse acidente, ele vai contar o que ele está vendo a partir dali. Né? Talvez ele fale da luz pálida e ocre que está ali, do poste de iluminação amarelada que transforma aquela cena num filme noir, num filme antigo, e aí aquela carga emocional já começa a trazer pra gente toda aquela investigação da polícia e a demarcação na rua e as pessoas querendo entender, né? E aí ele narra sobre os carros com as rodas pro ar, as pessoas sendo resgatadas, né? E ele fala do clima frio, fala das crianças. E essa percepção humana a gente não tem na matéria. Né? Então é esse conteúdo emocional que a gente busca na crônica. Né? Então a gente vai trazer as coisas mais simples da vida de uma maneira que seja relevante. Percebe que qualquer objeto, qualquer sentimento, qualquer atitude, um gesto, alguma coisa que a gente ouviu, alguém comentando, um cheiro, um aroma, algo que a gente ouviu, qualquer coisa ela pode servir de gatilho para a gente escrever a nossa história. Às vezes um som, um ruído, ele remete a algo que aconteceu na nossa infância. E aquilo na sua infância era alguma coisa que você tinha esquecido por muitos anos. Então você pode escrever sobre esse sentimento. Né? Legal. Então não existe nada irrelevante, certo? Então nós falamos aqui do cronista, que é o cara que sai às ruas e percorre o mundo. Né? Então, se ele percorre o mundo para contar as histórias, ele precisa estar com os olhos, com os ouvidos sempre atentos. Né? Então ele é os nossos olhos e estamos no sofá esperando que ele conte alguma coisa interessante pra gente. Né? Então ele se aventura para descobrir, desvendar as coisas, histórias interessantes pra gente contar. Né? Então esse cronista nem sempre ele vai enxergar algo grandioso na vida dele durante os passeios diários. Né? Então ele precisa entender como ele vai extrair história dessas pequenas coisas do cotidiano. Né? Como a gente trata principalmente de coisas cotidianas e diárias, por muitos anos as pessoas tiveram a percepção de que a crônica fosse algo de um gênero menor. Né? Por muitos anos ela não foi considerada literatura. Né? Porque se era um texto tão efêmero, produzido para ser impresso em jornal, que viraria embrulho no dia seguinte, você vai embrulhar banana na feira, ou virar banheiro de gato no dia seguinte, como que você pode acreditar isso um texto de importância? Né? Só que aí, se a gente olhar para a história, né, como a gente já mencionou, grandes nomes como Machado de Assis, José de Alencar, escreveram em jornais. O próprio Machado de Assis tem mais de 500 crônicas escritas. Então como que a gente pode considerar algo menor se grandes nomes escreveram? Né? Então a partir do momento que essas crônicas passaram do jornal para a eternidade, vamos chamar assim, dos livros impressos, foi que ela começou a ganhar um pouco mais de destaque. Né? Então hoje, se você pega um cronista mais popular de jornal, e quando ele compila as suas crônicas através por temas ou por tempo, que seja, né? São livros que se tornam best-sellers por várias e várias semanas. Arnaldo Jabor, Luiz Fernando Veríssimo, Carpinejar, são todos cronistas. E quando eles passam essas crônicas de jornal, do blog, para um livro, esse livro se torna best-seller. E são as mesmas crônicas que as pessoas já leram, mas essa questão de conservar esse texto
mudou um pouco a percepção das pessoas em relação à crônica. Então ela deixou de ser essa coisa efêmera que a gente pega, imprime no jornal e joga fora no dia seguinte, para continuar sendo uma coisa cotidiana, para falar das coisas pequenas da vida, mas deixa de ser efêmera nesse sentido. Até no próprio mundo online. Se você publica no seu blog ou no Facebook, no Instagram, que seja, enquanto você não deleta esse texto, ele vai continuar para a eternidade. É verdade. Então hoje, o mais próximo que a gente tem dessa coisa que acaba de um dia para o outro é a questão do Stories, né? Do Instagram. São 24 horas, se você leu. Se você publicar uma crônica no Stories, eu estarei voltando a 100, 150 anos atrás, que é a questão do... Acabou, né? Explodiu. Quem leu. O que é uma ideia interessante, né? É interessante. Legal. Então, a partir disso, a partir de todos esses relatos que nós tratamos aqui da crônica, talvez a gente esteja quase próximo de entender o que é uma crônica. Então é uma história contada por um narrador, né? Então esse jornalista narrador, né? O nosso repórter pessoal, que ele vai sair à caça dessas histórias cotidianas. Porque, imagina, até alguns anos atrás, o cronista ele escrevia todos os dias no jornal. Todos os dias, de domingo a domingo. E onde que, por exemplo, domingo não acontece nada. Tudo bem, em São Paulo acontece, né? Tem sempre acontecendo alguma coisa. Mas domingo normalmente é um dia mais calmo. Como que é que esse jornalista ele vai sair às ruas e procurar histórias se nada acontece? Então, mesmo do nada, mesmo sem assunto, esse cronista consegue escrever uma crônica. Então temos jornalismo e literatura num pedaço de jornal. Então, como que foi possível uma coisa que morria de um dia para o outro se tornar algo tão popular, né? Talvez seja essa nossa necessidade de entender o ser humano e dessa nossa relação mais humana, né? Mais próxima desses acontecimentos cotidianos, né? Então, se fosse simplesmente uma narrativa jornalística, talvez não teria sobrevivido por tanto tempo e ter se regenerado, ter se renovado tantas e tantas vezes. Se nós pegarmos as histórias, as crônicas do começo do século XX, por exemplo, elas são bastante diferentes dos temas que nós usamos hoje, né? A forma como se escreve, a linguagem, né? Eu acho que a crônica ela tenta fugir justamente da banalização, da mediocridade da vida humana, digamos assim, da vida do dia a dia, daquele cotidiano, daquela rotina que muitas vezes as pessoas passam e a arte ela toca nisso. A arte nos desperta algo mais profundo, algo que vai para o nosso interior, nosso ser, lá no nosso âmago. E a crônica ela tem esse olhar pessoal e humano, né, emocional, ele tem essa carga. E isso faz com que a gente saia dessa mediocridade, de olhar os fatos apenas como eles são. Que na verdade isso é uma discussão muito filosófica, né? Porque na verdade os fatos como eles são, eu acho que é muito difícil da gente definir o que são fatos e a realidade, porque a realidade para mim pode ser diferente do que para você, porque vai ter o seu ponto de vista, até na hora de você fazer um julgamento, dentro da sua cultura, do meio onde você vive, né? Por exemplo, as pessoas, né? Como você se veste, como você se porta no mundo ocidental é diferente do mundo oriental. Até como você enxerga o luto, a roupa, né? Como classifica, por exemplo, o luto no ocidente é mais roupas pretas, mais escuro, e o luto no Oriente, você tem o branco, o amarelo. Então, assim, por isso que eu falo que a realidade ela é muito subjetiva. E a crônica, ela humaniza, ela traz esse apelo emocional. Muito bom. Acho que eu acho que é isso que fez com que ela se perdurasse por tantos e tantos anos e se tornasse algo maior do que só um periódico. Sim. E
E aí, nesse sentido, nós temos o cronista como uma antena nossa do que está acontecendo, né? Então, como ele capta essa coisa diferente do cotidiano, para ele passar para a gente, ele passa através de um texto ágil, leve, como se fosse uma conversa realmente entre amigos, né? Então, por isso que a linguagem da crônica, ela precisa ser uma linguagem coloquial, né? Porque ela precisa ser entendível para todo mundo, né? De fácil acesso e ser de rápido consumo. Dito tudo isso, eu pensei aqui em listar alguns grandes cronistas que nós tivemos, né? Apesar de nossa história de 150 anos de crônicas, nós já tivemos grandes nomes da literatura, né? E como toda lista subjetiva, eu selecionei alguns que eu gosto, né? Então, claro, a gente não dá para começar uma lista sem o nosso maior escritor, né? Machado de Assis. Eu dou a sugestão aqui de 2 crônicas dele. Uma que é um autor de si mesmo, tá? Ela é um pouco... tem alguns elementos que pode ser que assuste algumas pessoas, mas vale muito a pena ler. E O Câmbio e as Pombas. Já o segundo, que é o nosso maior cronista, né? O que passou a vida inteira dele escrevendo crônicas, que é o Rubem Braga, né? Com centenas de crônicas, é difícil escolher 2, né? Mas eu vou ficar com 2 dele que talvez sejam as mais populares, as mais conhecidas, né? Que é a Aula de Inglês, né? Ele vai cursar inglês e depois que ele sai da aula, ele começa a contar os causos, né? com o inglês dele. E o meu ideal seria escrever, né? Que ele busca mostrar pra gente qual a razão por trás da escrita de crônica dele, né? Qual o desejo que ele... O que ele quer causar nas pessoas que leem a crônica. É muito bonita essa crônica dele. Temos o Paulo Barreto, né? Que é mais conhecido como João do Rio, né? Que era o codinome dele, né? Que tem o Mendigo Original e as Modern Girls, né? Para as meninas que começavam a falar inglês no Rio de Janeiro, né? E começavam a usar algumas palavras. Temos nosso grande Fernando Sabino também, com a notícia de jornal. Ele pegou um fato, né? Um morador de rua, o falecimento de um morador de rua, e aí ele conta esse fato da forma como nós tratamos, como nós conversamos aqui, né? Que como transformar esse fato em algo da sociedade, um problema social e não um problema daquele homem que morreu. Né? E a outra crônica dele é Na Escuridão Miserável. Essa aqui é bastante... é uma crônica bastante sensível também, né? Sobre a nossa miséria enquanto seres humanos, né? De uma menina que trabalha em casa de família, né? São crônicas muito bonitas também. Tem o Lourenço de Aféria, né, com Herói, Morto e Nós, né, também trata de uma história única que ele torna universal, né? O cronista ele pega esse ponto e transforma num problema de todos nós. O problema está aqui, o que faremos com isso? Né? O Sérgio Porto também, né, com o nome de pena dele Stanislau Ponte Preta, né? Stanislau Ponte Preta, né? Aqui já começa o humor dele, né? Então, eu sugiro que a crônica Éramos Mais Unidos aos Domingos e A Moça e a Varanda. Temos também o nosso grande Vinícius de Moraes, né? Que muita gente não sabe que ele chegou a escrever crônicas, né? E a forma do Vinícius é mais poética. Como ele já é um poeta de natureza, as crônicas dele traz essa carga de palavras que parecem cantadas ao longo do texto, né? Então tem, por exemplo, o Chorinho para a Amiga, né? Que tem esse tom de
de poesia, e tenho batizado na Penha também. E temos também a Clarice Lispector, né, que era ucraniana, né, que se naturalizou brasileira, com o Milagre das Folhas, né, e aqui a gente trata daquelas coisas que parecem banais, parecem pequenas, mas a partir de algo tão sutil, tão minúsculo, a gente consegue criar um texto artístico. E temos o Fernando Veríssimo, né, talvez o mais conhecido dos nossos cronistas, né, com uma crônica que se chama Lixo, que é um homem e uma mulher que se conhecem na seção de depósito de lixo do condomínio onde moram. E essa crônica é muito interessante porque ela é somente diálogos, não existe narração. Né? A crônica, ela geralmente é uma narração em primeira pessoa, porque é o cronista narrando pra gente o que ele está vendo. Né? Aqui já é um pouco diferente, é um diálogo entre duas pessoas. Então, alguns tipos de crônicas que nós temos, por exemplo, nós temos a crônica narrativa ou a descritiva, né, que é uma crônica mais próxima da jornalística. Nós temos a crônica humorística, né, que talvez seja o tipo de crônica mais popular, né, que a gente quer ter as coisas coisa mais leve pro dia a dia. Nós temos a crônica de apenas diálogos, né, que como comentei aqui do Luciano Veríssimo. E a gente pode ter também a crônica poética, que é mais a vertente do Paulo Mendes Campos, né? Que eu não comentei aqui, mas também é um grande cronista, e do próprio Vinícius de Moraes, né? Então, como a gente disse lá no começo, quase todo estilo narrativo cabe dentro de uma crônica. Então, a crônica por si só não é um estilo narrativo, é a forma como a gente narra, né? O fato. Então, a gente pode usar qualquer tipo, quase todo estilo narrativo para caber dentro de uma crônica, né? Então é importante que quem se dispuser a estudar, a escrever sobre crônicas, entenda que o seu próprio estilo pessoal pode caber dentro da crônica, né? Então é importante ler bastante, enxergar, encontrar algum escritor que tenha um estilo parecido ou algo que você goste, que você possa emular o estilo dessa pessoa também. Vamos lá. Como escrever uma crônica? Como escrever uma crônica? Essa é a parte mais divertida da oficina, né? A primeira coisa que a gente precisa para praticar a escrita da crônica é a observação, né? Como nós já falamos aqui, a gente precisa... O cronista, ele enxerga as coisas, todas as coisas do mundo, as pequenas, as grandes, né? Então, quando a gente pratica o nosso olhar e quando a gente percebe que a gente pode escrever sobre qualquer coisa, a gente descobre que não existe coisas pequenas e coisas grandes, existem maneiras atentas e desatentas de enxergarmos as coisas, né? Então, tudo vai depender do nosso olhar. Essa é a primeira ferramenta que a gente precisa ter disponível para nos tornarmos um cronista, né? Então, dessa forma, nós começamos a enxergar, encarar o mundo de uma maneira diferente, com os olhos novos, como se nós estivéssemos chegando ao mundo agora, né? Então, para quem está escrevendo, para quem quer se tornar um cronista, tudo é grande, tudo pode ser tema de uma história, né? Então, o que vale aqui não é a coisa ou o acontecimento, mas o nosso olhar em cima daquilo. Como que a gente enxerga aquilo, né? Então, o que é sublime, o que é relevante, o que é importante já está dentro de cada pequena coisa. A gente só precisa treinar o nosso olhar para enxergar isso. Então, não é só contar, mas como contar, né? Então, muitas dessas práticas, dessas dicas de escrita criativa, nós trabalhamos com mais profundidade no nosso primeiro curso do Jornada do Escritor, né? Está disponível na plataforma, né? cursos.luraeditorial.com.br ou gratuitamente também, né? Os dois canais são gratuitos no YouTube também. Nossas aulas, temos 5 aulas gratuitas, mais a de explicação, né? Então tem bastante conteúdo sobre escrita criativa e nós damos dicas de
como extrair histórias e temos a apostila lá também com diversas dicas sobre isso, né? Então, eu vou passar para vocês aqui alguns temas que vocês podem guardar aí com vocês, que podem servir de base para as crônicas de vocês, né? Então, por exemplo, você pode pegar uma memória de infância, você revive essa história, você reconta essa história de uma maneira diferente, né? Você traz uma carga mais emocional, mais sensível, com o seu olhar um pouco mais maduro, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? E como que você torna essa sua história pessoal numa história universal, numa história humana, numa história da sociedade, né? Essa é a primeira sugestão de tema, uma memória de infância. A segunda sugestão é uma releitura de algum tema ou de alguma história, de uma outra história, né? Então, por exemplo, você está assistindo um filme, ou está assistindo uma série, você vê alguma coisa que acontece ali, uma cena ou dois atores contracenando e aquilo te remete a uma coisa que você viveu também, né? Então isso pode ser também o ponto de partida para uma crônica. Uma viagem que você fez, você vivenciou algo diferente, né? Então, por exemplo, você vai para um estado diferente do Brasil, o sotaque, a comida, o tempero, o sabor, os estilos de música, as festas regionais, né? Qualquer coisa que seja diferente pode ser combustível para você escrever uma história, né? Como você se sentiu naquele lugar que fala a mesma língua, tem o mesmo presidente, usa o mesmo RG, mas ainda assim é tão diferente do seu mundo? Como você se sentiu? É verdade. Entrando naquela coisa pela primeira vez, né? Como que foi a primeira vez que você experimentou uma comida diferente? Né? Qual que é a sensação, as emoções, aquela carga? Como é possível nós termos temperos tão diferentes num único país? E o clima então, hein? Clima, no Brasil, tudo, sim. você pode ter hoje pode estar num calor extremo, ou pode estar na neve. Aí você define. Pois é, hoje você está no inverno no sul, né, abaixo de 0 graus, aí você vai pro centro-oeste, pro norte, você está a 35, 36 graus, né? Estamos no mesmo país. Verdade. Às vezes até mesmo no mesmo fuso horário. Né? Então, por exemplo, uma fotografia, um quadro de um pintor famoso, ou algo, não precisa ser famoso, né? Mas às vezes um quadro que você vê pela primeira vez te traz uma carga emocional que você nunca tinha percebido antes. Né? E às vezes o quadro não precisa ser necessariamente bonito, mas ele te remete a alguma coisa, um estranhamento. Por que aquele quadro te impacta tanto? Às vezes ele tem uma cena forte e te incomoda. Né? Por que não falar sobre esse incômodo? Por que você está incomodado com aquilo? Se é apenas uma pintura, né? O que ele te faz, o que te remete? Uma história com diálogos. Escrever uma história só com diálogos é muito divertido, muito interessante também, né? Você contar uma cena e você não poder narrar. Então você precisa explicar os fatos, todos os fatos e a relação entre os personagens somente através do diálogo. Né? Como você vai fazer isso? É um bom desafio esse. É um bom desafio. Uma coisa que pode se tornar um hábito para vocês é manchete de jornal. Né? Nós temos manchetes aí das divertidas, curiosas, estranhas. Às vezes uma manchete banal rende uma boa crônica. Né? Então entre nos portais, nos grandes portais de notícias aí, percorra lá que você vai encontrar ideia para escrever todos os dias. Né? Então desculpa com falta de tema não existe aqui com a gente. Né? Então de novo, aqui o ponto principal não é o que a gente conta, né? Mas como a gente conta essa história, né? Como que a gente enxerga aquela manchete de jornal, aquela fotografia, o que a gente está vendo ali que a outra pessoa não vê, né? Então a gente pode transformar qualquer tema em algo interessante, né? Na nossa mão. Né? Então a nossa sugestão aqui, como a gente já está partindo para a questão da produção da crônica, né? Uma crônica de jornal, ele tem
grosso modo, 2.500 caracteres, né? Então, quando você escreve no Word lá, ele mostra para você caracteres, né? Ou toques, né? Algumas pessoas mais antigas utilizam como toques. Nessa oficina, nós trabalharemos com o valor de 2.000 caracteres. 2.000 caracteres, então, para você escrever uma crônica. Por que 2.000 caracteres? Porque é o suficiente para caber numa legenda, uma descrição do Instagram. Legal. Né? Então, nós usaremos o Instagram como base para toda a captação desses textos. Né? Então, as pessoas que se dispuserem a escrever vai marcar a gente nos comentários. Né? Então, o nosso perfil da editora principal, né? @Lura Editorial. Nunca se esqueça, hein, gente? @Lura Editorial, para você marcar a gente lá, e também o @Movimento da Escrita, tá? Você pode também usar o hashtag Crônicas no Molde e hashtag Movimento da Escrita. Então, dessa forma, vocês marcando a gente consegue replicar esses textos de vocês para todos os nossos seguidores, né? Então, a gente vai cada vez mais expandindo o próprio universo de quem está lendo os textos de vocês. Você sabe que o grande desafio hoje, cada vez mais, é você conseguir tocar nas pessoas de uma forma... Se naquela época, 150 anos atrás, o indivíduo já tinha pressa para ler e os periódicos tinham que ser curtos, tinham que ter esse apelo emocional para atrair os olhos, né? A pessoa não queria apenas ler um fato ali, ela queria ler algo mais, o que aquele escritor, o que aquela escritora está descrevendo ali, né? Diante daquilo. E imagina hoje, então, né? Com o movimento de hoje, a internet, a quantidade de informação que a gente tem. Então, esse desafio de você escrever menos, 2.000 caracteres, pensando no Instagram, é excelente, porque o Instagram hoje ele está sendo a bola da vez. Daqui a pouco ele vai acabar vindo uma nova, e é aquela coisa, as pessoas estão cada vez mais imagéticas, então a gente precisa fazer o quê? Nós escrevemos um texto, mas temos que fazer com que elas imaginem aquilo. Você não vai usar a foto necessariamente, você pode usar uma foto também. Pode usar uma foto? Pode usar uma foto. Pode usar, né? Pode Legal. ser uma imagem aleatória, né? Que aí, às vezes, eu tentei fazer um tempo atrás essa imagem aleatória, mas não ficou muito interessante. Mas eu busco uma imagem que remeta à história que eu tô postando. Pode ser? Isso é legal, né? Fica legal. Já que a crônica também ela vai ter um olhar ali sobre algo, né? Um algo mais sobre aquele fato. Então acho que você pode usar uma imagem como exemplo da crônica que você está escrevendo. E esses exemplos que você deu é um prato cheio para vocês não terem desculpa para escrever, né, pessoal? Porque, olha, tem aí um leque enorme. Então a gente espera que esse conteúdo tenha valido aí para vocês clarearem um pouco as ideias sobre o que é crônica, como começar a produzir. A gente pede que vocês convidem os amigos, né? Porque esse movimento aqui ele só cresce com a adesão de vocês, né? Então é isso. Legal. Obrigado, Eduardo, mais uma vez pelo agradeço. Tempo. Bons estudos e boa escrita para todo mundo. Valeu. Espero que vocês participem, marquem a gente. Eu vou participar também, viu? Quero ver. Quero também entrar nesse desafio, e vocês, lembrando, não deixem de marcar a Lura, nem o Movimento da Escrita, hein? Marca lá a gente, para que todo mundo leia os seus textos, né? Porque isso que é o mais legal do movimento. É só assim pra gente poder divulgar vocês também, né? Legal, é isso aí. E também participe do nosso grupo do Telegram, que cada dia mais, né, o pessoal tá participando, tá fazendo parte. Vamos deixar o link também aqui embaixo para você entrar no nosso Telegram e seguir a gente lá, tá bom, gente? Obrigado aí por tudo e bons estudos, boa escrita. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.